uma história, uma ideia racídica. E se fala que uma vez o Rabino Leibel Gruner, Alav Shalom, que era o famoso secretário do Rebbe, então ele perguntou para o Rebbe, tem um costume, tem pessoas que antes de que eles pegam um remédio, eles costumam fazer Yehiratzon. Yehiratzon, seja a vontade de Hashem que esse remédio vai me trazer a cura, etc. E o Rabino Leibel perguntou para o Rebbe por quem Chabad. Olá. Oi, boa noite. Não estou escutando. Está escutando agora? Agora sim. Ok. Então o Rabino Leibel perguntou para o Estou dando Rebbe. um problema. Perguntou para o Rebbe por que em Chabad não se costuma falar em Hirotzen antes de pegar um remédio. Hirotzen, que o remédio me traga a cura, etc. O Rebbe falou para o Leibel, para o Rabino Leibel, eu falo. Eu pessoalmente falo. Ou seja, esse é o Lubavitch. O que o Rebbe faz é o Lubavitch, obviamente. Então você vê que tem sim um assunto. Ok? Muito bom. Ok, mais uma coisa ligada a Hirotzen, talvez eu já contei essa. Tinha um Hassid, na época dos comunistas, que ele foi preso em Oshana Rabbah, no final de Sukkot. Oshana Rabbah, ele foi arrastado por dois guardas comunistas. E, obviamente ele queria fazer o costume de Aravó, tudo isso, mas estava uma situação acompanhado de dois guardas. Mas aí ele passou do lado de uma árvore de Aravot, uma árvore de Aravá, como se fala em português, não sei, mas você sabe. Chorão. Sim. E ele fez tipo, como se ele tivesse de passagem assim, sem intenção, pegou uma folha, né, um pedaço do chorão e bateu no chão assim, tipo, sem que, assim como se estivesse só passando. E ele falou Yehiratzon, como se eu tivesse falado Yehiratzon. Porque tem que falar depois, mas ele estava sem o seguro. Então ele falou Yehiratzon, ele bateu no chão assim de leve e falou Yehiratzon, como se eu tivesse falado Yehiratzon. Ok, senhores, vamos lá, vamos abrir a nossa página de perguntas agora. É a que você mandou agora, né? Não, uma das antigas ainda, a gente... Tá. Eu não consegui imprimir essa. A gente ainda está mais para trás, ainda tem um tempinho aí. Vamos pegar... Olá, Você consegue Gabriel. Tudo bom? Você consegue me liberar aqui no outro para eu sair do celular, Rabino? Ah, sim, perfeito. Por favor. Aí foi. Obrigado. Ok, muito bem. A gente vai agora. Bem-vindo a todos. A gente vai, nesse momento, abrir a nossa folha de perguntas para ver onde a gente está. Olá, seu Shlomo. Tudo bom? Normalmente, o nosso último encontro nesse ano. Simchet Beit, eu acho que a gente estava. Vamos ver. Vocês estão vendo o que eu estou abrindo aqui na lousa? O que eu abro aqui na lousa? Vocês veem? Sim. Pergunta número 9, a gente chegou a fazer? 8, eu tenho a impressão que sim. Se não me engano, se eu não estou lembrado. 9. A gente fez até o 8, Rabino. 9 ainda não, né? Não. Ok. Aqui a gente tem a Seif Hafalev. Vamos abrir no Shulchan Aruch, senhores.
nosso Seif Hafalev. Vamos trabalhar os dois materiais, tanto com as perguntas quanto o Shulchan Aruch. Vamos procurar Hafalev. Shulchan Aruch. Em que parte deve ser talvez a primeira? Segunda? Opa. Vamos ver. Hafalev, não. Aqui, Hafalev. É a segunda parte que eu mandei do Shulchan Aruch Beit. Nuriel, você pode ler o Seif Hafalev, por favor? Em condições? Você está... כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר, מותר לטלטלו, אף לצורך הכלי עצמו, כדין כלי שמלאכתו להיתר, הואיל והוא מיוחד גם כן ממלאכת היתר. ou seja, um utensílio, shemelachto, que o uso dele é para isur veheter, tanto para algo proibido quanto para algo permitido. Sim. E pela halachá ele vai considerado como qual tipo de kli? Se ele é usado para as duas coisas, tanto para algo permitido no Shabbat quanto para algo proibido. כלי שמלאכתו להיתר. מלאכתו להיתר. Ele vai ser considerado como kli shemelachto leiter, como utensílio que é para algo permitido no Shabbat. Que aí, mutar letaltelo af letzorach hakli atzmo. Você vai poder carregar ele mesmo para proteger aquele utensílio, para não estragar, para não ser roubado, etc. Que din kli shemelachto leiter, como algo que é específico para algo permitido. Ou ele veio meio gam que ele é já que ele é específico também para algo permitido no Shabbat. Ou seja, tem utensílios, eles são especiais para fazer algo que é permitido no Shabbat. Como, por exemplo, um copo. Mas você pode usar para algo que é proibido no Shabbat. Você pode pegar o copo e matar um inseto no Shabbat que não pode, ou coisa parecida. Mas o uso básico do utensílio é para algo que é permitido no Shabbat. Você tem um utensílio que o uso básico dele é para algo que é proibido no Shabbat. Por exemplo, o martelo. O martelo, a função básica dele é algo que é proibido no Shabbat. Você não pode carregar ele para proteger ele ou coisa assim. Mas você pode usar ele só se for para fazer uma coisa que é permitida no Shabbat. Mas fora isso, você não pode. Já aqui a gente, mas ele pode usar ele, ou seja, o martelo, o uso básico dele é para algo que é proibido no Shabbat, que é prego, parafuso, essas coisas. Mas você pode às vezes usar ele para segurar uma, vamos dizer, você colocou um nylon, Papéis, né? nylon, você não quer que o nylon voa, tem muito vento no pátio, você quer colocar o martelo em cima para segurar o nylon na mesa. Então, pode ou não pode? Pode. Não pode, porque você está usando ele para algo que é permitido no Shabbat. Mas Sim. você não pode carregar o martelo para não ser roubado ou para proteger esse martelo. Mas aqui ele fala um utensílio que ele a coisa básica dele é tanto para algo permitido, tanto para algo proibido. Que exemplo a gente pode dar para isso? Talvez hoje em dia a panela. Antigamente a panela era algo que para algo proibido no Shabbat. O uso da panela básico é para cozinhar. Mas hoje em dia muita gente, eu acho, que usa a panela também para servir, para armazenar o alimento. Guardar alimento. Guardar o alimento é permitido no Shabbat, cozinhar é proibido. Eu tenho a impressão que pode ser que a panela, hoje em dia, ela se tornou algo que é tanto para algo permitido, tanto para algo proibido. E o que a gente vai lucrar, entre aspas, através disso? Porque, de qualquer jeito, mesmo que você falar que a panela é um utensílio que é para algo que é proibido no Shabbat, você poderia carregar a panela para
armazenar dentro dela uma comida, etc. Você pode usar ela para algo que é permitido, como um martelo. Você pode usar para algo permitido, também a panela você poderia. Mas chegando à conclusão, se tiver certo a nossa conclusão que hoje em dia a panela também é uma coisa que é para permitido no Shabbat, não só que ele usa às vezes, mas que o uso básico da panela hoje em dia se divide tanto para cozinhar, tanto para armazenar e servir. Se isso que eu falo está certo, e que a gente vai lucrar através disso, entre aspas? Poder proteger a panela, né? Ele vai poder proteger a panela, ele vai poder carregar, mesmo que ele só precisa guardar a panela para não estragar a panela, também vai poder, para não roubarem a panela ou não estragar a panela. Já se fosse um utensílio que é para algo proibido no Shabbat, ele poderia usar ela de qualquer jeito para armazenar dentro dela, mas não poderia estar carregando ela para proteger aquela panela, para guardar ela, a própria panela. Ok, vamos voltar às nossas perguntinhas. Vamos ver. As perguntas. Ok. Não. Eu já estou meio... Rabino, Sim. você pode deixar compartilhar as páginas já meio abertas, sabia? Não precisa sair e entrar. Hoje eu estou Pode meio... deixar já na... Hoje eu estou meio... Fica mais fácil para você Sim, monitorar. vamos ver. O que eu preciso agora? As perguntas, né? Ok. Bem, vamos ver se eu consigo fazer esse conselho que você deu. Agora, Kafret. A gente tem aqui, então vamos preencher aqui. Klisha melachto leisu veleita. Um utensílio que ele é específico tanto para algo proibido, tanto para algo permitido. Qual é a lei dele? E você quer falar? Ele é considerado como um kli shemelotole heiter. Ele vai ser considerado como um Klisha melachto leita. Pode usar até para proteger. Para Pode proteger carregar para proteger. o próprio objeto. O exemplo, talvez hoje em dia a panela, apesar que no Alter Rebbe, se não me engano, ele fala que é algo para algo proibido no Shabbat, mas talvez hoje em dia se usa bastante panela para armazenar, então talvez hoje em dia a panela seja para algo proibido e permitido. Ok. Agora a gente chega a Rezek Rabim. Aqui, como vocês estão vendo, essas perguntas da 9 às 12 são klalim, são regras, são coisas mais gerais. Rezek Rabim, vamos ver, deixa eu tentar diminuir isso aqui. Qual seif a gente falou Kafret, né? Vamos ver, Albeit eu acho ainda, deixa eu ver Albeit. A gente tem aqui. Vocês estão vendo o Shulchan Aruch eu abri na lousa? Sim. Ok. Jonathan, você pode ler aqui o Seif Kafret um pouco? Sim. Kafet. Kol hashvarim האיסורים, vou ler aqui na sua tela porque está muito abreviado esse Shulchan Aruch. Ok. Deixa eu aumentar aqui, só um segundo. כל השברים אסורים בטלטול אפילו אותם שאינם ראויים לשום מלאכה. Um minutinho. Kola Shvarim, todos os... Coisas quebradas? Sim, são tipo quando quebra a garrafa. Pedaços quebrados. Sim. Cacos. Exato. Que Exatamente. são proibidos de manusear, mexer. Afilo otan sheinan reuim leshum melachá, mesmo aqueles que não são para ser usados em nenhum tipo de melachá.
Im heim monachim b'makom shecholim le'azik, se eles estão num lugar que podem causar algum prejuízo, como kli, zchuchit, caco de vidro, né, que se quebrou, um utensílio de vidro, shenishberu, que foi quebrado, ala shulchan, sobre a mesa, ou b'makom sheolchim, ou no lugar de passagem, que passam lá pessoas, mutar letaltel ashvarim, é permitido manusear aqueles pedaços, Carregar. cacos quebrados, kedei lipnotam shelo izaku bachem rabim, para proteger as pessoas de não ter nenhum tipo de prejuízo, né, de se machucar ou etc, né? Aham, aham. Então aqui a gente está vendo que o muktzah, num caso que algo que pode causar um dano para as pessoas em volta, que os sábios permitiram a pessoa movimentar aquilo. Então vamos preencher também na nossa pergunta. Abriu a pergunta, né, aqui na lousa? Abriu. Ok. Então, Kavhet. Rezek Rabim, algo que causa um dano para o público em geral. Aqui os sábios não rigoraram, mesmo que é uma coisa totalmente muktzah. Ele pode pegar com a mão até e jogar fora, se for necessário. Sim. E não teria problema. Agora a gente chega aqui no Seif Lamed Beit, falar para o Goi, uma coisa que às vezes pode acontecer, a pessoa quer pedir para o Goi fazer alguma coisa, Davi Muktzah, trazer um certo Muktzah, Mahmat Hissaron Kis, um Muktzah, tem algo que ele Hissaron Kis, vamos ver no Seif Lamed Beit o que está escrito lá exatamente. Vamos abrir o Shulchan Aruch. Beit. Aqui, na verdade, eu acho que eu não... Minha pergunta não está muito exata, na verdade, vendo aqui a Halachá. Ele fala aqui o seguinte, no Lamed Beit, vamos ver aqui o final do... O Alter Rebbe, no final do Lamed Beit, na página 4, linha número 2. Velachem tzarich leizer larabim, lazhir larabim, a gente tem que advertir o público, shenerchalim, que eles fazem uma coisa errada, venotlim chatichat etz, eles pegam um pedaço de madeira, sheina kli, que não é um utensílio, uma madeira jogada na rua, uma madeira, um pedaço de uma árvore, esmoch ba eizedaf, para apoiar uma, hoje em dia em Israel só daf é folha, mas aquele quer dizer uma madeira que ele quer usar como para dormir lá, tipo ele faz uma cama assim, meio de escoteiro, ele escova lá para deitar em cima disso, então ele usa uma madeira tal para apoiar uma outra madeira. Tudo isso é proibido porque apesar que a madeira dá para usar, mas a madeira não é uma coisa que está preparada, uma madeira que está jogada na rua não foi preparada para ser usada no Shabat. Nem tudo que dá para usar no Shabat você pode usar. Se é um cli, você pode usar, mas um pedaço de madeira não é um cli. Se você especificou isso para usar no Shabat, ok? Mas uma madeira jogada aí, você não pode falar, vou usar isso no Shabat. Aval, porém, alidei nochri mutar, através de um goi é permitido kol tiltul muktzah, qualquer movimento do muktzah, que sheino letzorech ha-muktzah atzmo, quando não é para proteger o próprio muktzah. Ou seja, você pede para o goi mexer aquele muktzah, para que objetivos você pode pedir? Algo que não seja o... Não para o tzorech ha-muktzah, não para o próprio, não para proteger o objeto. Para que necessidade você pode? Você Do precisa lugar, precisa do lugar. Para usar aquele muktzah para uma coisa que é permitida fazer no Shabat. Então você pode... Ou seja, você quer deitar em cima daquela madeira, então você poderia pedir para o goi movimentar, ou você quer uma pedra lá, você quer segurar a porta da sinagoga para não fechar. Então você pode pedir para, mesmo que é uma pedra jogada, que é muktzah, uma pedra que não foi preparada para isso,
Mas se for, você pode ir com o pé também, na verdade. Mas vamos dizer que ele quer pegar com a mão por algum motivo. Então poderia através do goi, porque você está usando aquilo para uma coisa que é permitida no Shabat. Mas aqui eu tenho a impressão que a pergunta, como que eu coloquei aqui, não está muito exata. Eu falo muktzeh machmat chisaron kis, acho que o exemplo não é bom. Não é esse exemplo que o Alter Rebbe fala. Pedir para o goi trazer um muktzeh, vamos dizer, um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, uma coisa que não foi preparado para o Shabat. Esse é o exemplo, eu acho que o Seif está falando. Não como eu falo aqui, a gente pode, acho que agora apagar essas palavras, dar uma consertada. Trazer um muktzeh que é algo que não tem nenhuma utilidade, que não foi preparado no Shabat, que é a pedra, que é a madeira. Isso é muktzeh gamur, em geral, para o judeu, para o id. Um pedaço de pedra que está na rua, você pode Gamur. mexer. Muktzeh gamur, você não pode mexer para usar aquilo para o lugar ou para fazer algo que é permitido no Shabat. Isso não é um kli. Mas pedir para um goi, aí depende. Lishmira, se você quer pedir para o goi mexer aquela pedra, porque ele quer guardar ela, vamos dizer, ele quer usar aquela pedra depois do Shabat, Não. ele tá querendo que alguém pega aquela pedra, então ele pede para o goi dar uma escondida na pedra, para guardar aquilo. Não pode. Ele não pode. Aqui eu acho que tem mais um errinho, na verdade. Siman Shinzain também não é aquele lugar. Siman Shinzain é embaixo, a linha de baixo. Mas no nosso Siman ainda, no Siman Shinhet, onde a gente está, Letzorach Gufo Mekomos, ele quer pedir para o goi pegar aquela pedra para fazer uma coisa que é permitida no Shabat, Sim, pode. para deitar em cima, para segurar a porta, ou para liberar o lugar dela. Ele fala que pode. Agora, por que tem uma coisa também, se não me engano, eu acho que tem uma regra que uma coisa de grande perda monetária, você pode pedir para o goi fazer uma coisa derabananas. Se eu me lembro das regras, eu vou dar uma conferida. Então, se fosse realmente uma coisa de Rissaron Kiss, mas não uma caneta da loja barata que ele vai, muktzeh de Rissaron Kiss. É algo que a pessoa se importa. Prejuízo monetário, vamos dizer, um computador, alguma coisa que vai ser roubada, se não me engano, se é uma proibição do sábio, você pode pedir para o goi fazer. Por outro motivo, não pelas regras do muktzeh, mas uma regra geral, se não me engano, que é algo de perda monetária, se é uma proibição só de derabona, teria uma certa permissão de pedir para o goi fazer de qualquer jeito. Mas não... Porque é um rachash, né? O povo não conseguia aguentar o Isur, né? Sim. E... Shvut de Shvut. É algo derabona. Exato. Ok. Agora, um acréscimo do Siman Shinzain, não está escrito aqui no nosso capítulo, em relação a um clichê melach isso, lá no Siman Shinzain, no Primegodim, ele traz, se for um utensílio que é usado para algo proibido no Shabat, como um martelo, como esse tipo de coisas, mutar af, chave de fenda, você pode pedir para o goi para mexer mesmo para proteger o objeto. Isso que ele fala aqui, porque é uma pedra, uma coisa que não é cli. Por isso, você não pode pedir para o goi para proteger aquilo. Mas se for uma coisa que é algo que é proibido fazer no Shabat, um martelo, como chave de fenda, essas coisas, aí você pode pedir para o goi, mesmo que é para proteger aquele objeto, também poderia. Por causa porque quando é Rissaron Kiss, você está falando? Não. Aqui, como o judeu ele pode mexer aquilo para usar ele e por causa do lugar, em relação ao goi facilitar um pouco mais, você pode até mesmo para proteger o objeto. Isso só num caso que você vai poder usar aquilo para uma coisa permitida no Shabat. Não. O Primegodim Então, fala... não entendi a diferença. E no nosso capítulo ele está falando de uma coisa que é muktzeh gamur. Muktzeh gamur, Sim. você pode pedir para o goi só se é para usar aquilo, mas não é algo permitido no Shabat, mas não para proteger aquilo.
O Megodim, ele traz no capítulo Shinzain uma coisa que não é muktzeh gamur, uma coisa que é um clichê melachto isso, que é mais fácil do que uma pedra, um martelo, uma chave de fenda. Mesmo um judeu pode carregar para usar aquilo no Shabat, o goi pode carregar mesmo que é para proteger aquilo, mesmo que não é para usar. Ou seja, o goi a gente permite um nível a mais do que o judeu, vamos dizer. A pedra que o judeu não pode para nada, o goi pode por causa do lugar ou por causa para usar a pedra. A chave de fenda que o judeu pode para usar aquilo para algo que é permitido no Shabat ou para liberar o lugar, o goi pode também para proteger. Ou seja, o goi pode um nível a mais do que o judeu, do que é permitido para o judeu. Tá claro isso? Ou claro, senão eu posso repetir. Ok? Tá claro, tá. Se quiser dar uma exemplificada melhor, acho que não seria uma ideia. Aqui, nessa lahá, a gente vê que os sábios, eles deram para o goi, vamos dizer, um passo a mais do que o que é permitido para o judeu. Você tem uma pedra, uma madeira, que é uma coisa totalmente muktzeh. O judeu pode usar aquilo por causa do lugar ou para usar aquilo para o que é permitido no Shabat? Não. O judeu não pode para nada. Aí o goi vai poder para usar aquilo por causa do lugar ou para usar aquilo para o que é permitido no Shabat, mas não para proteger aquilo. Só para usar aquilo. Já o martelo, o judeu, ele pode usar o martelo para algo que é permitido no Shabat. Pode. Por causa do lugar. Então, aí, em relação ao goi, a gente acrescenta mais um nível. Para o goi, pode até mesmo para... Proteger, tá, entendi. Agora entendi. Então, é isso que a gente fala Ele aqui. pega uma leniência da categoria anterior, que permite. Então, nessa lahá, a gente está falando uma coisa que não tem nenhum uso. Seria a pedra, a madeira. Aí o goi a gente poderia pedir para o goi só para usar aquilo para algo, mas não para proteger aquilo. Certo. Não um utensílio que é para algo que é proibido no Shabat, o martelo, a chave de fenda, etc, etc. Então aqui, Aí pro goi mesmo para proteger. ou vamos dizer, você tirou para fora, você está fazendo um minyan, você colocou o ventilador fora, um cabo, vamos dizer que o ventilador seja um clichê melachto, é isso? Então você pode mexer o ventilador no Shabat se é para deixar ele na sua direção, está fazendo uma coisa que é permitida no Shabat, mas se é para proteger o ventilador, depois que terminou a reza, aí você poderia pedir para o goi, porque como é um clichê melachto, é isso, através do goi você pode até mesmo para proteger o objeto também pedir para o goi. Mas se fosse uma pedra, você não poderia pedir para o goi proteger. Tá claro? Sim. Agora, uma coisa importante que o Shulchan Aruch fala lá no Siman Shinzain em Lomar Reiter Zé não deve falar essa permissão somente para pessoas que conhecem a Torá e a Halachá, não falar esse assunto para meia Aretz, porque se começar a falar para ele que você pode falar para o boi mexer isso, mexer aquilo... Eles vão permitir tudo. Exatamente, então você tem que tomar cuidado, não comentar essa Halachá, tipo o Shulchan Aruch fala, fica só entre nós, não é para fazer difundir muito. O interesse é não difundir essa Halachá muito. Ok, agora no Seif Lamed Gimel, isso eu já tinha comentado antes, mas eu pegar uma coisa que agora é o contrário, presta atenção, até agora a gente estava falando pedir para o Goi fazer uma coisa para a gente, agora essa pergunta é o lado contrário, a gente mexer alguma coisa muktzeh para o Goi. A gente falou que um clichê melachto isso, vamos dizer, um martelo, o judeu pode, se ele precisa usar aquilo no Shabat, ele pode, mas se for para o goi, carregar aquilo, vamos dizer que o goi quer fazer alguma coisa no Shabat, o goi, ele quer consertar o carro dele, e ele pede para o vizinho, para o judeu,
chave de fenda. O carro é do Goy, ele está consertando para ele. Eu não tenho problema que o Goy conserte o carro dele, mas eu posso carregar para ele a chave de fenda para ele poder usar no Shabbat, para ele o Goy consertar o carro dele. Ou não? Não, né? Não. Porque isso é quando o judeu vai usar. Vamos ver isso no Lamed Gimel. A gente já viu isso, na verdade, mas vamos dar uma passada de novo. Lamed Gimel. O Mikan Yatzau na linha 13, na segunda metade do Sefer. O Mikan Yatzau Ta'ut Amon, aqui saiu o erro do público, na página 4, linha 13, no Shulchan Aruch, Sefer Lamed Gimel no meio. O Mikan Yatzau Ta'ut Amon, aqui saiu o erro do povão. Shemetaltelim ner shalem, eles pegam uma vela inteira. Letzorech adlakat motzei Shabbos, para usar no motzei Shabbos. Um judeu também não pode ser para algo que ele vai fazer depois do Shabbat. Ou letzorech nochri. Ou outra coisa, ele leva aquilo para o Goi. Shadliken latzmo, o Goi, ele quer acender a vela para ele no Shabbat. Eu não posso carregar para o Goi aquela vela. Posso carregar a vela, vamos dizer, é uma coisa para mim, fazer uma coisa para mim que é permitida no Shabbat. Posso dar de novo aquele exemplo, vamos dizer, ele quer colocar em cima do nylon da mesa para não voar ou qualquer outra coisa que é permitida no Shabbat. Para o judeu ele pode, mas não para o Goi fazer uma coisa. Ele pega uma vela para fazer peso, no caso, você está falando? Eu poderia, mas não para fazer isso para o Goi. Ok. Acho que a gente terminou então essa nossa perguntinha aberta, né? Agora a gente chega ao... A gente terminou, né? Essa a gente estava... Então só precisa responder o 12, né? Vamos lá. Um minuto. Pro Goi, então, não pode. Então, pro Goi não pode carregar a vela para ele acender para ele, dar para ele o martelo para ele consertar o carro dele, ou o que for, ou a chave de fenda. Tudo isso não pode. Ok. Muito bem, agora a gente abre nossa nova folha. Agora é o Gimel. Ok. Agora a gente tem aqui Seif Lamed Zayin Kisui Bor. A tampa do bor do fosso. Hoje em dia também tem, na verdade, tem mais na rua, na verdade, tem onde vai o esgoto, tem lá, né, aquelas tampas do Bueiro, né? Pode ser bueiro também? bueiro. Pode, né? Sim. Mas antigamente as pessoas tinham no pátio, tinham para água, tinham poço e tal. Tem aquela tampa em cima do poço. Vamos ver no churrasco. Isso é normal ter dentro da área de uma sinagoga, de um prédio embaixo. Pode ter, né? A gente já vai pensar nisso também. Qual Seif a gente falou agora, Lamed Het? Zain, Lamed Zain, da Sheilot é Lamed Zain. Então a gente busca o Shulchan Aruch, o próximo pedaço. Shulchan Aruch Gimel agora. Oi? Para quem está usando o Xerox, é o próximo pedaço. Agora a gente está no Gimel. Pedaço de Shulchan Aruch. Agora na página 1, linha 13. Seu Elial, você pode ler aqui um pouco o Seif Lamed Zayin? בכל זה, בכיסוי כלים, אבל כיסויי הקרקעות, כגון כיסוי בור או שדות אספלטי, שתיקנו ועשיר בו מעשיר וגם משתמש בו פעמים רבות בכל איסור מטלטלו, אלא אם כן יש לו בית אחיזה
שאוחזים בו. Ok. Vamos para Shemesirim Otom Abor. Ok. Ok, só que continua. Lê até o final já. Shemesirim Otom Abor. כשמסירים אותו מהבור, שזה מוכיח עליו שהוא עשוי להיטלטל ויש עליו גם כלי. Ok, até aqui. Então diz o Alter Rebbe, quando a gente fala que se tem uma porta de um armário, alguma coisa, você pode carregar ela porque ela faz parte de um cli, coisa que cobre um cli. Aval que isso é a carcaota, algo que cobre algo que está preso na terra, igual que isso é bor, como por exemplo a tampa do poço ou duto. Duto também é um tipo de poço, só que ele é com, como se chama isso em português, levenim, coberto de tijolos. Tem dutos, ele tem a parede reforçada com, também é um tipo de poço, só que ele tem a parede reforçada com tijolos. De qualquer jeito, a tampa desses do poço, Afalpichetikno, mesmo que ele fez um conserto, fez um ajeito nessa tampa, Vassabomaiser, fez uma ação nessa tampa para consertar. Ele usou essa tampa para fechar e abrir o poço várias vezes durante a semana. A Sula Taltelov vai ser proibido carregar aquilo. Exceto se aquela tampa tem também uma alça? Uma alça para puxar aquilo que ele segura com a mão na alça, aí sim. Aí vai poder, mas se não, mesmo que ele já tinha preparado aquele... Porque isso Então, daqui... quer dizer, resumindo, por exemplo, aquelas tampas que geralmente você vê o cara, ele pega um tipo de uma picareta, né, uma ferramenta assim que ele encaixa lá e levanta, assim não poderia. Agora, se fosse que já tem uma alcinha, um negocinho para levantar, aí poderia. Exatamente. Mas tem que fazer parte do negócio. Sim. Sim. Não pode Exatamente. ser por fora. Algo que já está grudado na tampa, né? Isso. Ele quer, exceto em Meshla Beit Achzas, tem uma alça, alguma coisa assim, Shechazimbo, Shemesirim o tome a bor, quando tiram ele do poço. Shezé Mochiach Alav, porque aí, quando tem essa alça, isso prova sobre ele, Shuasui Leitaltel, que ele é feito para ser movimentado sempre. E é Shalav Shenkli, aí ele é considerado como um utensílio, algo móvel, ele vai poder movimentar no Shabbat. Ok, vamos ver na folha de perguntas. Então, Seif Lamedzain, Kisu Ibor, uma cobertura, uma tampa de um poço. Normalmente é proibido ou permitido carregar? Proibido. Proibido. Porque como o poço é uma coisa que está grudada na terra, é uma coisa, não é um utensílio exatamente. Então a tampa dele também não é considerada um utensílio, não pode carregar. Mas aqui a gente pode acrescentar mais uma coisa que eu não frisei na pergunta, exceto se essa tampa tinha uma alça, ou coisa desse tipo, aí sim vai poder movimentar aquilo no Shabbat. Talvez da alça você vê que é feito especialmente para ser movimentado. Esse Shelot, Siman, Samachet é errado, né? É Shinchet, né? Sim, exatamente. Aqui conserta esse pouquinho. Tem que ser Shinchet. Em cima. Ok. Agora, daqui a gente vai seguindo essa ideia, a mesma coisa. Petach Nikuz, que é o bueiro, né, do esgoto.
Ou em casa também, é uma coisa bem menor. Você tem em casa um buraco para sair a água que você lava o chão. Então tem uma tampa, tira a tampa, e aí a água que você lava o salão, vamos dizer, a água cai por aquele buraco. Então é aquela tampa, você pode abrir no Shabbat eventualmente. Ralo, Então, ralo, né? Ralo, é. Então, Peternikus, o que que é? Ralo. Do falo. A tampa Não, do você falo. tinha falado outra palavra antes. Falei antes de Bueiro. bueiro, né, que é uma coisa maior que tem na rua. Bueiro. Mas Mas é ralo, então. eu acho que o ralo seria aqui a coisa mais exata. Mircé shel kufsat hashmal. Ou você tem na parede fora uma tampa da parte de elétrica. Você tem uma tampa que fecha a parte elétrica da casa. Sim. Tudo Quadro isso, de luz. exato. Tudo isso daqui não é um utensílio, não pode mexer. Obviamente, eu não estou falando uma coisa, uma porta de um armário de luz que ela tem, como se fala, ela tem do lado uma coisa que é presa para você, especialmente para Uma você. dobradiça. Tem dobradiça, não é isso? É uma tampa que a gente está falando. A tampa está colocada, ele tira a tampa e coloca a tampa. Se eu não me engano, nos quadros de luz, bem antigamente, era assim. Acho que era tipo uma caixa, né? E o cara tinha que parafusar, desparafusar para abrir. Não é igual hoje em dia que o cara tem a portinha. Acho que é isso que ele está se referindo. Essa portinha é diferente, mas aqui, como você falou, É. a gente está falando uma coisa que é uma tampa que você coloca, como você tem a tampa que tampa como eu falei antes, Nikuz, o ralo, essa tampa que fecharia essa caixa de eletricidade. Seria permitido ou proibido manusear aquilo no Shabbat? Proibido. Proibido. Assur liftoach velisgor, é proibido abrir e fechar. Veim na flu, e se por engano aquilo caiu, saiu do lugar, É permitido, né? Assur também? vai ser proibido mexer naquilo. Não pode mexer. Exatamente. Eu pensei que talvez seria permitido por causa de prejuízo. Até por causa de perigo, né? Por isso que eu pensei, talvez. Se tem perigo, aí já entra naquilo que a gente já viu, como tem os cacos de visão, Aí seria permitido, né? pode permitir. Mas tratando aqui, obviamente, um caso que não tem perigo. Se essa portinha tem alça, aí vira aqui. Ele em Kenesh Tsir, só se ela tem. Sabe o que é Tsir? Tsir você tem a porta, você tem a parede e tem Dobradiças. dobradiça, isso. Ele em Kenesh Tsir, exceto se tem dobradiça, ou blitot, ou uma sobressalência, ou nekavim, ou ao contrário, tem a sobressalência ou tem algo que entra dentro para colocar a mão. Buraquinho, Pode ser um buraco, pode ser uma alça, pode ser qualquer coisa que você tem para segurar. Aí não teria problema, como a gente falou. Seria permitido. Ok. Agora, Mahat Shleimah. Uma agulha. agulha inteira. Vamos ver porque tem agulha quebrada também. Hoje em dia é menos tem isso, mas vamos ver no Shulchan Aruch Seif Lamed Het. Ok. Jonathan, você pode ler o começo do Seif Lamed Het, por favor? Lamed Het. Pode ler? Já? Machat Shlema, uma agulha completa, mutar, etaltela, é permitido movimentá-la. Ele fala inteira, porque às vezes ele trata aqui também de agulha que quebrou, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes. Vamos falar de uma agulha normal, uma agulha inteira, certo? Mutar etaltela. Litol ba eta kotz, tirar o que? A linha? Kotz é como se fala em português? Espinho. Espinho. Sim, é verdade. Entrou ponta no que fica. Como? Aquela pontinha, né? Sim, por exemplo, às vezes a pessoa mexe numa madeira e entra no dedo. Farpa, espinho,
na face. Pode usar para tirar o espinho. Isso que ele tá falando. Fiapo, uma coisa incomoda. Então a pessoa quer usar agulha no Shabat para tirar esse fiapo. Sim, que din kli shemelachto leisur. Como aquele din que a gente já viu de kli shemelachto leisur. Shemutar letaltelo letzorech gufo. Que é permitido você movimentá-lo para a necessidade do próprio kli. O bilvad, Para fazer contanto... o que é permitido no Shabat, né? Se tirar a faca, seria permitido, então. Isso que ele vai explicar exatamente. ובלבד שיזהר בנטילת הקוץ שיתלו שלא יוצא דם, בוודאי. Ele tem que tomar cuidado quando ele tira o espinho para não tirar sangue, porque ele entra em outra posição de tirar sangue no Shabat, né? É não tirar sangue devagar, atenção, não tirar sangue com certeza. E no Shabat, aqui vamos aproveitar essa oportunidade para explicar uma regra no Shabat. Psicreisha? Psicreisha. A gente tem psicreisha e a gente tem uma coisa que não é psicreisha, davar she'eino mitkaven. São duas coisas duas regras importantes no Shabat. Uma é chamada davar she'eino mitkaven, uma coisa que a pessoa não tem intenção de fazer aquilo no Shabat, mesmo que eventualmente pode acontecer, não tem problema. Davar she'eino mitkaven, não tem intenção. Por exemplo, ele pode andar no pátio, apesar que pode ser que uma planta ele vai acabar tirando na hora que ele está andando, apesar que pode ser que ele vai pisar em uma coisa que não podia no Shabat, etc. Mas ele poderia. Por outro lado, a gente tem uma regra que fala psicreisha, é proibido uma coisa. Por exemplo, ele corta isso é um exemplo, na verdade, psicreisha. Ele corta a cabeça da galinha para dar para a criança brincar com a cabeça da galinha. Mas é caparote, estamos se aproximando. Então é proibido no Shabat, mesmo que ele não tenha intenção de matar a galinha, ele quer só brincar com a cabeça, dá para a criança brincar. Mas como o animal vai com certeza morrer, é proibido fazer isso no Shabat. Qual a diferença entre davar she'eino mitkaven, uma coisa que ele não tem intenção, que é permitido totalmente, e o psicreisha, que mesmo que ele não tenha intenção, é totalmente proibido no Shabat? Qual seria a diferença entre essas duas atitudes? É que assim, davar she'eino mitkaven, ele não tem a intenção, mas num caso que é davar she'eino mitkaven, mas é não tem intenção. Então, mas é psicreisha, se é certeza que ele vai fazer, se é certeza que vai causar, aí é proibido. Se talvez, né? Exatamente. Ou seja, os dois ele não tem intenção, mas a diferença é, psicreisha ele não tem intenção, mas com certeza vai acontecer uma coisa que é proibida no Shabat. Já davar she'eino mitkaven, ele não tem intenção e também não pode ser que vai acontecer, pode ser que não vai acontecer. Por isso aqui também, por isso ele fala em relação a esse kotz, a esse espinho, ele vai tirar ele de uma forma shelo yotzi dam bevadai, e não vai sair sangue com certeza. Pode ser, aliás, que vai sair sangue. Pode ser que vai sair sangue, mas não tem problema, porque ele não tem intenção, ele não tem certeza se vai sair sangue ou não, então ele pode tirar aquele espinho. Porque se ele tivesse certeza que ia sair sangue, ele não poderia. Shesh bazeh mishum. Mishum chovel. Porque se fosse com certeza tirar sangue, seria proibido, porque é chamado de chovel, fazer um ferimento no Shabat, e não pode. Afalpi she'eino mitkaven lekach, mesmo que ele não teve a intenção, não está tendo a intenção disso. De tirar sangue. Keivan shenot lo be'inyan sheu psicreisha. Porque ele está tirando como um psicreisha. Uma coisa que com certeza vai acontecer algo proibido. Psicreisha velo yamut. Velo yamut, e não vai morrer. Vai cortar a cabeça da galinha para brincar com a criança e ela não vai morrer, a galinha. Depois ela vai morrer. Egon, qual seria o exemplo em relação ao... Deixando um pouco a galinha de lado, ainda tem um tempinho até as cacarotas. Vamos voltar para o assunto do como se chama? Do consolacotes, do espinho. Egon, por exemplo,
כגון, אם יתהפך הקוץ בנתינתו, se ele vai tirar o espinho, na hora que ele vai tirar, ואפשר להוציאו משם מבלי הוצאת הדם, אסור להוציאו. Se quando ele tirar, vai ser impossível ele extrair, né? Ele tirar aquele espinho sem sair sangue, aí é proibido. Nitapech hakotz, se inverteu o espinho, o que quer dizer? Acho que ele quer dizer Entrou para dentro, né? entrou mais para dentro, pode ser. Mas você tem aqui, vamos dizer, você tem aqui o espinho. Vocês estão vendo aqui esse desenho? Ele entrou dentro da pele, né? Que ele só vai poder tirar se ele fizer um furo na pele mesmo e vai sair Pode ser sangue. que ele entrou, pode ser também que ele entrou mais, e aí ele já ficou ao contrário, ficou com a parte fina para fora, a Para parte fora. dentro. Aqui você vai ter que perfurar para conseguir tirar. Certeza que vai sair sangue. Para dentro, você pode às vezes puxar com cuidadinho, sem tirar sangue, mas se já inverteu, ele entrou mais dentro, já está do lado contrário. Aqui, quando você for tirar, com certeza, bom, enfim, você verifica até que ponto ele está colocado. Se você não tem certeza que vai sair sangue, você poderia fazer aquilo. Ok, vamos então ver a nossa fonte de perguntas. Pergunta número 3. Nuriel, você pode ler a número 3? Vamos lá. סעיף ל"ח. מחט שלמה. Uma agulha inteira. Exato. Qual é a lei dela? Depende. Qual é Depende. a Se você, definição se você... em relação Oi, aos... qual... Qual Não entendi. Qual seria a definição da agulha? A gente viu vários níveis. Muktzeh gamur, Lishemelach toleiter... Não, você pode carregar ela, você pode taltê-la, tá, né? Para proteger ela. Para aquele assunto do cóccix lá, do espinho. Ou seja, ele é um isso, ele é um clima, mas você pode usar ele, mutar ele taltelô, leitor ergufo. Você pode usar ele para você próprio. É permitido no Shabbat. Como, por exemplo, tirar espinho do dedo. Contanto, aliás, mas não pode sair sangue. Ou seja, que você não tem certeza que pode ser que vai sair sangue, mas que não é uma situação que com certeza vai sair sangue. Mas geralmente quando você faz um negócio desse, não pode sair. É mais comum sair, não? Não sei. Então, depende. Se vai bem na área superficial da pele, assim, bem no comecinho, não sai, né? Mas se já dá... A última vez que eu fiz isso comigo, eu desmaiei. Sério? Sério. Você não pode ser chorreta, hein? Nem quero, Rabino. Deixa para outros fazer essa mitzvah. Meu negócio dele é leite, queijo. Eu não gosto de sangue. Sangue é gvura. Sim, e queijo é chesed. Esse é o assunto de Rosh Hashanah, né? Nosso pecado. Leite é chesed. Ficar embranquecer como leite, todos os nossos pecados. Exatamente. O Jonathan já é mais gvura, o Jonathan. Precisa ter tudo, chofé também, tudo. Ok. Agora, Ivo, você pode ler a pergunta número 4? É um assunto que a gente não explicou, mas é um assunto a mais. Zichut bitachon umashrediot. Misradiot. Uma coisa mais moderna que não trazida no Shulchan Aruch, Sikot bitachon. Sikot bitachon, você sabe como chama isso em português? Band-aid? Como? Band-aid, tipo aquele band-aid? Não. Sikot bitachon, não sei se você desenha muito também, mas é aquela agulha que ela entra... alfinete de segurança, chama. Alfinete de segurança, exatamente. E você prende, vamos dizer, se é uma roupa no Shabbat, abriu a
abriu, vamos dizer, uma barra no Shabbat, você não tem outra calça, você pode pegar uma alfeira de segurança para prender aquilo. Tem uma discussão entre os Chachamim. Achronim tem uma discussão se você pode ir no Shabbat. Tem rabinos que permitem usar no Shabbat, especialmente se ele vai depois tirar, não vai deixar direto, só durante o Shabbat, algo que não é fixo. E eles permitem mesmo que você dá uma furadinha no tecido para fazer isso? Exatamente, como é uma coisa que não é fixa, então tem autoridades rabinas que permitem, tem autoridades rabínicas que proíbem isso também. Então, eu não sei se esse exemplo da Rabino Shama que ele pessoalmente acha, mas de qualquer jeito não é muktzah, porque como tem opiniões que permitem, tem pessoas que usam isso no Shabbat, então aquilo com certeza não é muktzah. Em relação ao muktzah, não é muktzah. Para usar em Shabbat, tem uma discussão, se pode ou não, tem alguns que permitem. Misradiot, misradiot são aquelas que usa para colocar várias folhas juntas. É o clips, né? Como chama? Clips. Clips. Você coloca as folhas, aí prende as folhas assim. Tudo isso é clichê melachto leiter, essas coisas. Tanto clips, tanto como se chama, a agulha O alfinete de segurança. É um clichê melachto leiter, é uma coisa que é algo permitida no Shabbat. Por isso você pode carregar eles, mesmo se for para proteger eles. Sikot mehadek, já do grampeador. Grampeador? Aquelas, como se diz, as taxinhas do grampeador. Né? Os grampos? Grampos do grampeador. Mas o grampeador, você está falando aquele que a gente prende os papéis? Assim que... Deixa eu desenhar aqui. Ó, isso daqui, tipo, faz isso? Não esse. Esse não tem. Sim, esse, exatamente. É isso? Exatamente. Pensei que você estava então, o grampo, então. Pensei que você estava com a furadeira lá. É isso, né? Que faz. É esse mesmo. Esses grampos. Qual é o nível desses grampos em relação ao muktzah? Como a gente quer dizer? Eu acho que lixo melachto leissur, né? Essa é uma pegadinha um pouco. Os grampos, você usa para alguma coisa que é permitida no Shabbat, os grampos do grampeador? Muktzah gamur. Não. Você não usa para nada. Então é muktzah gamur, não é nem clichê melachto leissur. Você não pode pegar eles nem para usar ele para o Shabbat, porque você não tem uso, na verdade, no Shabbat. Então, seria muktzah gamur. Ok. Agora, vamos ver aqui no Memalef, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas só dar uma olhada por cima no Shulchan Aruch, Memalef. Mem, na verdade, desculpa, Mem, depois Memalef. Eu vou falar só o assunto por cima, a gente não vai entrar em detalhes, vocês vão ver daqui a pouco por quê. Sharechma Martzelaot. Restos de Martzelaot, como se chama em português? Esteira que a pessoa senta, né? Sim. Se vamos dizer, partiu a esteira e sobrou uns pedaços. Hoje em dia a gente não costuma sentar muito em esteira, talvez pessoa que faz acampamento e tal, escoteiro. Esteira, você está falando aquilo que o pessoal usa para shar também? Só que no shar foi feito especialmente para shar, obviamente, né? Não foi feito para sentar. Cortou uns pedaços. Ele fala que dá para usar isso para cobrir uma sujeira. Reuyot dá para usar, tem um uso para cobrir com isso um tinuf. Ou seja, mesmo que a esteira está partida, você poderia usar para cobrir uma sujeira no salão da casa. Hoje em dia, obviamente, não existe isso. Aval matlaniot, pedaços de como se diz, de pano, de roupa. Sharei bgadim, restos de roupa. Depende se tem 3 por 3 dedos, 6 centímetros por 6 centímetros sobrou que dá para usar.
Depende Rabino, desculpa, o que é matlaniot? Matlaniot são pedaços de roupa rasgadas. Trapos. Trapos. Depende se tem pelo menos 6 centímetros quadrados. Se tiver menos, Onde cabe o tuma, né? não dá para, não tem uso. Se tiver menos que 6 centímetros, se 6 por 6 tiver, centímetros, claro. como? É 6 centímetros por 6 centímetros que é considerado um trapo? Pelo Rav Chaim Noé. Rav Chaim Noé fala que cada etzba são 2 centímetros. Tem uma discussão sobre isso entre o Hazonish e o Rav Chaim Noé. Pelo Rav Chaim Noé, cada etzba são 2 centímetros. Então, vezes 3 são 6 centímetros. Depende do tamanho, depende se é de pobre ou de rico, porque pobre pode usar trapo. Depende, aqui a gente viu mais uma regra do muktzah, depende também do dono do muktzah. Muda a lei dele. Depende se é uma pessoa pobre que usa aqueles trapos, se o dono é uma pessoa rica que não vai usar aqueles trapos. Mas eu vou parar por aqui porque essa alahá, a princípio, hoje em dia mudou. Hoje em dia as pessoas não costumam usar pedaços de roupa rasgada, etc. Então, obviamente, hoje em dia direto seria muktzah, tanto para pobre, tanto para rico, tanto são pedaços grandes ou pequenos, pessoas. Hoje em dia tem muita abundância. Hoje em dia, antigamente a situação do mundo era diferente, as pessoas, os objetos não eram tão descartáveis como hoje em dia, etc. As pessoas guardavam, viam qual o tamanho do trapo que sobrou. Então vamos ver aqui a nossa folha de perguntas. Seif Mem Aleph, Mem, na verdade, Mem Aleph, Sharei Machzalaot, restos de, como se diz, de esteiras, se fala? Sim. De esteiras. Sharei Bgadim, restos de roupas, trapos. Obgadim Kurim, roupas rasgadas. Bimeher, na época do Shulchan Aruch, Talui Bagoda pode diferenciar de acordo com o tamanho, se tem 6 centímetros quadrados ou não. Babalim depende do dono, se é rico, se é pobre, se usa qualquer coisa. Mas hoje em dia, Hayom, hoje em dia, a princípio, a lógica nos diz que tudo isso hoje em dia seria muktzah. Como hoje em dia tem muita abundância no mundo, então as pessoas não vão usar isso daqui a princípio. Uhum. Porque agora a gente tem Seif Mem Zain, mas vamos deixar isso, fazer agora um pequeno intervalo, 5 minutos mais ou menos, e daqui a pouco a gente está mandando um brasa aí, Bezat Hashem. E até mais então. Ok. Falar uma pequena ideia racídica. Eu tenho a impressão que eu já contei isso aqui nessa aula, mas é uma ideia curta, interessante. Que se conta sobre o rabino Hillel de Paritch. Era um grande Hassida, uma pessoa muito importante. E o Rav Hillel de Paritch, uma vez veio uma pergunta para ele de kashrut em relação ao pulmão de um animal. E o Rav Hillel falou que estava kasher. Depois os alunos perguntaram, mas Rabbeinu, nosso mestre, Rav Hillel, como você falou que está kasher? Apesar que tem opiniões na Halachá que falam que está kasher, mas tem muitas opiniões que falam que está taref. Como você teve essa essa ousadia de falar que está kasher? Você tem tantas opiniões que falam que está taref? Tem certas opiniões que falam que está kasher, mas muitas opiniões falam que está taref. Reb Hillel, uma história que eu acho que eu já contei com o Reb Hillel. Reb Hillel falou se eu falar que tá kasher, como eu falei, então se a kashrut não tiver tão boa assim, eu falei que está kasher, aí quando eu chegar no Olam Abá, no mundo vindouro, as pessoas que eu falei para ele que estava kasher vão me chamar lá para um julgamento. Como eu falei que está kasher, eles acham que não está kasher, e eu vou tentar responder para eles o que eu achei. Mas se eu falasse que está taref, quem ia ficar contrariado com isso? A vaca.
a vaca, porque se eu falasse que tá tarefa e dá para falar que tá kasher, a vaca ia ficar contrariada, porque podia usar a carne dela para um judeu comer, etc. E aí no mundo vindouro a vaca ia me chamar para julgar contra ela. Eu prefiro discutir com pessoas do que discutir com vacas. Já que tem que discutir lá, eu prefiro pelo menos que a discussão seja com seres humanos, é sempre mais agradável do que ficar discutindo com uma vaca. Ok. Tem uma variante dessa história também com os cavalos de um rebbe que estava puxando uma... Acho que não sei se foi, não me lembro qual rebbe, mas estavam subindo uma ladeira e o rebbe desmontou da carroça para ajudar, né? E depois perguntaram para ele, mas como é que você fez isso? Assim, ele disse que ele preferia não ser processado lá na barra por um cavalo. É verdade. Ok. Muito bom. Vamos abrir a nossa pergunta agora. Ok, a gente tem aqui o Seif Mem Zayin. Safsal Shenishmat Haregel. O banco que saiu O pé. pé do banco. Vamos ver isso, Mem Zayin. Porque eu estou vendo que vocês não estão vendo o Shulchan Aruch que eu estou fazendo na tela, né? Não, agora está a pergunta. Não sei porque às vezes ele... Agora abriu o Shulchan Aruch? Está abrindo, vamos lá. Agora sim. Abriu. Ok. Ok. Então aqui a gente tem no meio do Seif Mem Zayin, na linha 16. Yonatan, você pode ler a partir do Vehen Safsal Aroch, no meio da Mem Zayin, linha 16. Safsal Aroch, um banco comprido. Shenishmetá Achat Meraglav, que saiu um dos seus pezinhos. Kol Shekei Shtaim Osur. Mas ainda, se caíram dois, Dois é pés. proibido. Osur letaltelo, é proibido movê-lo. Leanicho al Safsal Acher, o Leeshev alav afilo Nishmatá Aregel, Mi'od Yom, é isso? Vamos jogar. É proibido, a Sula Talteló é proibido movimentar ele. Leanicho al Safsal Acher, o que quer dizer isso? É proibido colocar num outro uma banco, usar aquele pezinho para colocar em outro banco, né? Não exatamente aqui no caso, também. Isso que você fala é um problema de boina, de construir no Shabbat, que também é proibido. Mas aqui Colocar uma cadeira em cima da outra quando o pé de uma cadeira está quebrado. exatamente, ele pega, vamos dizer, ele tem aqui um banco, em 2 pés sobraram, mas 2 pés quebraram. Então, obviamente, um banco que tiver só 2 pés, ou mesmo que tiver faltando um pé, ele já fica meio, não fica muito estável. Bamba, fica bamba. E se tiver faltando 2 pés, obviamente, aí fica pior ainda. Mas aí o que ele pega? Ele tem aqui um outro banco inteiro. Aí ele apoia aquele banco que está sem pés em cima do outro banco que está inteiro. Aí ele vai poder sentar aqui também. Vai poder sentar os 2 bancos, na verdade. Pode sentar tanto no banco que está inteiro, tanto no banco que ele apoia ele, quebrado na parte inteira. Mas não pode fazer isso, mesmo que aquilo já tinha quebrado na véspera do Shabat, ele poderia dizer que ele já estava preparado para fazer isso. Não pode fazer isso. Filo nishmetar egel mibal dion, mesmo que a perna saiu antes do Shabat, não pode. Ele certo, ele quer. E achava lá pamachas foi de Shabbos. Somente se ele já sentou uma vez antes do Shabbos, que aí ele mostrou que já foi feito isso antes de Shabbos. Bli achazarat regel. Ele já sentou assim antes do Shabat, sem consertar o pé. Sim. Ele apoiou antes do Shabat o banco no outro banco e sentou dessa forma sem
ter antes do Shabat devolvido o pé no lugar. Qual a ideia? Aqui o Shulchan Aruch vai explicar melhor qual exatamente é o problema nesse caso. שאז אין לחוש שמא ימלח להחזירה לתוקה בשבת. Ele não tem o rashash e talvez ele vai Mudar de ideia, Imalech mudar de ideia. Imalech. Ele vai mudar de ideia. Imalech é mudar de ideia, להחזירה, e ele tocar no Shabbat e fixar aquele pé no Shabbat. Deixa eu explicar um pouco por fora qual é o problema. Quando você tem esse banco e ele soltou a perna, então apesar que você tem um jeito de usar, você pode pegar o banco e colocar em cima de outro banco, e aí ele vai dar o apoio, você vai poder usar. Mas aqui é uma gzera, é um decreto. Os sábios decretaram que ele pode se confundir, ele pode fazer um erro e pegar a perna que saiu e devolver para o banco. Por isso, não pode usar aquele banco. Mesmo dessa forma, ele a princípio não está devolvendo a perna, ele está apoiando aquilo no outro banco. Mas como tem essa gzerá, esse decreto, ele pode chegar, por engano, a prender o pé de volta. Então já não pode mais usar aquele banco dessa forma, exceto se ele já começou a sentar assim antes de entrar o Shabat. Se ele começou já a sentar dessa forma antes do Shabat, aí isso vai mostrar que ele não está com planos de devolver tão rápido o pé do banco, a tal ponto que já antes do Shabat ele já começou a sentar assim. Mas se não, ele não vai poder. Ok. Aval asur lachzirah lesham beshabat, Ania 20. Não pode devolver o pé no Shabat, segue. בשבת, אפילו בריפיון, Mesmo que é rifaion, mesmo se ele colocar isso de leve, sem prender bem o pé, só dar uma apoiar, né? Devolver o pé de leve, assim, apoiar de leve também não pode. אבל אסור איתו להחזיר בשבת, אפילו בריפיון, גזירה שמא יתקנה לחוזק. Talvez ele vai consertar forte para valer, né? Exatamente. Não chegar a prender o pé forte, então não pode prender o pé nem de forma leve. E para não chegar a prender o pé, ele não pode apoiar o banco num outro banco e usar no Shabat. Ela quem dar kaleolam liois sheva refuia. Exceto o costume é já deixar meia boca, né? Deixar meio. Tem uma perna que não é forte, ela é colocada no banco de forma muito leve. Que o banco sempre é montado dessa forma. A forma que o banco foi montado é que a perna não está presa no banco. Aí você poderia colocar no Shabat, mas um banco, você prende a perna, você não pode colocar nem de forma leve, para não chegar a prender a perna. E também você não pode, como a gente falou, apoiar o banco no outro banco sem devolver a perna. Tudo isso é um decreto para não chegar como se diz, a devolver a perna no Shabat. É forte. Exatamente. Então, tem que ver outras coisas no Shabat, que são coisas que a pessoa ele pode chegar a tentar devolver aquilo no Shabat, então tem esse probleminha de o decreto não usar para não chegar a devolver por engano. Vamos ver então aqui nas perguntas. Ivo, você pode ler a pergunta número 6? Posso? סעיף מ"ז, דין הספסל שנשמט הרגל להשתמש בו כשמשעין על הספסל אחר. A lei da cadeira ou do banco que caiu os pés, se a gente pode usar quando a gente apoia em outra cadeira ou banco. Qual é a lei, pode ou não? Desde que se sente nele antes do Shabat. Normalmente é proibido.
Normalmente é proibido. Sim. E por que normalmente é proibido? Ele vai querer arrumar Para não o pé. chegar a arrumar a perna por engano no Shabat. Não pode arrumar a perna no Shabat. Para não chegar a arrumar, ele não pode usar o banco. Segue, Elim Ken. לפני השבת, הוא יושב, ele senta em cima. Dessa forma. Isso, com a mesma configuração. Exatamente. Antes do Shabat, como você falou bem, ele já usou essa configuração de um banco apoiado no outro, já sentou assim. Então aí ele pode continuar com essa configuração. Ok. Agora a gente vai ao Seif Memchet. Memchet. Levenim shenisharu me'abinyan, tijolos que sobraram da construção, a pessoa terminou de construir e sobrou tijolo, mutar letaltelam, pode carregar esses tijolos. A partir de agora, quando ele terminou, todo o tempo que ele estava construindo, então ele estava cuidando dos tijolos para não usar. Mas depois que terminou de construir, sobrou tijolos, ainda não são mais usados agora para construir. Ela lei samer, ele apoia nisso, senta neles, nos tijolos. A Torat Kli é um Kli. Vem Sidrams Lazé, mas se ele fez uma pilha com os tijolos que sobraram, aí Gilad Atoli revelou que ele Ktsam Lebinyan, que ele quer construir de novo, passou Letal Telam, aí não pode carregar. Shem Torat Kli, que não é um utensílio nesse caso. Então vamos passar a nossa pergunta. Levenim Shenisharu Me'abniya, tijolos que sobraram de uma construção, na época do Shulchan Aruch, qual seria a lei? Pode usar, pode manusear no Shabat ou não? Se sobrou, Pode. poderia, exceto se ele fez uma pilha, aí ele mostra que ele quer guardar, mas se não, ele poderia usar porque eles estão lá para ser usados para sentar, para se apoiar neles, etc. Só esse Shulchan, ele comenta que Beameinu, hoje em dia, normalmente as pessoas não costumam usar tijolos para essas coisas, exceto se ele fixou aquele tijolo para sempre para sentar. Mas normalmente tijolos que sobraram de construção, etc. Hoje em dia o costume mudou. A gente não costuma usar normalmente os tijolos. Então hoje em dia seria muktzeh normalmente. Só se fixou. Ok. Agora, Siman Samach, Seif Samach, tirar sujeiras, Eiter lefanot sheriot me'ashulchan, tirar sujeiras da mesa que sobrou no Shabbat, Bimeim, na época do Shulchan Aruch. Vamos ver por cima. Na época do Shulchan Aruch. Leifanot Tirar, como se fala? Depois, o que isso? Remover. Remover, exatamente. O Ivo, português está bom. Remover as sobras. Aqui a gente vai ver, normalmente, a partir do Seif Samach, é permitido lavir pirurim, pequenos pedaços de pão, mesmo que pessoas não comem pedaços tão pequenos que sobraram, mas serve para behemá, para ofot, e pode dar para os animais, pode dar para as aves, atzamot, eroim laklavim, ossos dá para usar para dar para cachorro. Ou seja, tudo isso era na época do Shulchan Aruch. Na época do Shulchan Aruch, uma coisa básica para você poder mexer o que sobrou, você tem que ver se tem uso, qual o uso, se dá para alimentar um animal com aquilo, se é um osso, dá para dar para o cachorro, se é isso. Isso na época do Shulchan Aruch, mas hoje em dia os pesquisadores falam que a gente não costuma muito dar para animais em geral. Restos que sobram,
a gente não costuma dar hoje em dia para animais. Então, a princípio, caiu a permissão do Shulchan Aruch, ele traz aqui vários seifim, falando serve para que animal, etc, etc. Isso, a princípio, é na época do Shulchan Aruch. Hoje em dia, caiu. Mas, fechou por um lado, mas abriu pelo outro. Hoje em dia, tem uma outra porta para poder tirar todas essas sujeiras. Sabem qual é a porta? Hoje em dia? Para não ter sujeira, guardar coisa que noja, né? Exatamente. Gerev Shalrei, coisa nojenta. Antigamente, vejam bem, a gente comentou isso na aula passada, né? A vida era mais rosca, a vida era mais campestre. E, por um lado, as pessoas não ficavam com nojo de qualquer coisinha, um pouquinho de casca em cima da mesa. As pessoas continuavam comendo direto, etc. Eu vou até lembrar para vocês um exemplo que a gente falou no Shulchan Aruch, Ilchot Basar Vechalav, não sei se vocês estão lembrados, mas antigamente a mapá da mesa, como se chama? A toalha. Ela era da carne, ela era totalmente proibida para usar aquela toalha com leite. Mesmo que ele virar a toalha para o outro lado, inclusive não adiantava, porque antigamente eles pegavam a carne com a mão, sem prato, sem nada, direto na toalha de pano, ficava toda engordurada, a gordura passava até para o outro lado da toalha, então você não tinha como usar aquela toalha com leite. Hoje em dia, apesar que também é um hidur, obviamente também é melhor usar duas toalhas, etc. Mas obviamente a situação mudou muito. Hoje em dia tem pratos, as toalhas também são de material que não absorve. Enfim, a vida antigamente era muito mais rústica. Então, por um lado, a permissão que eles tinham lá para tirar os restos da mesa para dar para os animais, hoje em dia cai, porque a gente não dá, a gente não alimenta muito animais hoje em dia. Mas, por outro lado, a gente abre, a gente vai poder tirar da mesa por outro motivo, que hoje em dia a gente fica enojado com muita facilidade. Você terminou uma refeição do Shabat, você tem aquela, como se chama, aquele plástico Hadpami, como se chama em português? Sim, descartável. Então, se você deixar aquilo lá com todos os restos para comer amanhã de novo, hoje em dia as pessoas não vão se sentir à vontade. Então, hoje em dia, isso é Gerev Shalrei, como antigamente o Shulchan Aruch vai trazer um pinico cheio de coisa fedorenta lá que a pessoa se fica incomodada, etc. Hoje em dia também a gente fica incomodado com muito mais facilidade. Então, mesmo que quebra uma coisa no chão, se é no salão, se é num quarto lá dentro do escritório, que ninguém está lá, aí já é diferente, mas se é na sala onde tem visitas, onde as pessoas estão durante o Shabbat, etc., se cai uma coisa no chão, etc., tudo isso você pode tirar por causa que as pessoas são mais sensíveis hoje em dia. O Beameno, então, a Eiter, a permissão, lefanot sheriot me'ashulchan, tirar os restos bimeem, na época do Shulchan Aruch, você tinha que ver se dá para alimentar os animais, não dá para alimentar os animais, que animais têm, etc. Se é osso para cachorro, se é isso para aquilo. Hoje em dia, apesar que a gente não tem essa permissão, porque a gente normalmente não alimenta os animais, mas a gente permite, por um outro lado, hoje em dia, como a vida é mais, as pessoas são mais sensíveis, então tudo isso entra no Gerev Shalrei, que a gente vai ver no Shulchan Aruch, também tem o Gerev Shalrei, também tem um pinico, mas lá é um pinico com fezes, é uma coisa que é muito nojento. Para ser uma coisa nojenta, naquela época tinha que ser uma coisa muito, muito forte. Hoje em dia, mesmo coisas leves também já são Gerev Shalrei. Depende, tudo isso depende do costume, da situação, etc. Então, Beameno, todos os restos que estão em cima da mesa, Gerev Shalrei, você pode tirar com a mão também, se for necessário. Você pode pegar um em um e jogar fora. Agora, a mesma coisa, ok, aqui tem um pouquinho de... também, Atzamot Vesheriot Bismanam, ossos, a gente já falou, restos. Antigamente dependia do animal. Vamos ver se Samachei. Acho que tem um. Só um segundo, Rabino, na Samach, separou aonde? Só para a gente leu até. Pequeno Atzamot, Sheloim Leklavim, né? Sim. Vamos ver o que tem no Samachei. Acho que é a mesma ideia, mais ou menos.
A continuação de tudo isso. Eu acho que eu fiz uma repetição aqui um pouco a mais nas perguntas. Ainda falando sobre o assunto de depende se tem animais na cidade, etc. Então tem uma certa repetição aqui. Samar começa o assunto, Samarrei continua, mas a ideia é a mesma, continua a mesma ideia. Atzamot vesheriot bizmanam, os ossos, os restos na época deles depende dos animais, bismaneino. É um erro aqui na Lad Milna, porque as duas coisas são iguais, na verdade. O 8 e 9 é a mesma ideia, mais ou menos. Ele fala vários detalhes, ele começa a detalhe a partir do Samar, são vários seifim, ele vai falando da mesma, depende do tipo de alimento, do tipo de animal, etc. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas todos esses seifim estão falando a mesma ideia. A ideia central é se tem uso para dar para os animais ou não. E aí a gente tem a questão. Hoje em dia, a gente não permite por causa dos animais, mas a gente permite por causa da nosso nível baixo de suportar coisas sujas ou restos, etc. Ok, agora Samachet e Samachtet, Basar Chai Vedag Chai. Carne crua tem uso no Shabat, peixe cru tem Não. uso no Shabat? Peixe cru, sim, né? O pessoal come sushi. Sim, o que vocês falam? Na época do Shulchan Aruch era o contrário, a gente vai ver. Carne crua tinha gente que comia, peixe cru ninguém comia. Hoje em dia, você fala que pelo mérito dos japoneses inverteu isso? Acho que é pelo mérito dos judeus mesmo, porque o judeu ficou viciado em sushi. Todo evento de sinagoga é só sushi que tem. Sushi. Ok. Né? Pelo menos pelo Shulchan Aruch, Basar Chai, uma carne não cozida. Carne crua. Carne crua, mesmo que ele ainda não fez a melicha, mutar é permitido. Mipnei sheraui lachilat adam. Dá para comer aquilo, mesmo que ele não fez a melicha, a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas apesar que o sangue está lá dentro, a gente não costuma comer carne com sangue, a gente falou isso de forma comprida quando a gente estudou essas alahot, não sei se vocês estão lembrados, mas pela lei básica, uma carne com sangue a pessoa poderia comer. Bnei Adam... Engolindo direto, né? Como? Engolindo direto, né? Sem... Bnei Adam shedatam yafeh. Pessoas que não são frescas, porque uma pessoa mais fresca não vai querer comer carne crua. Ou seja, carne crua, se é uma pessoa mais... Veja bem, eu já falei antes que antigamente as pessoas eram mais ásperas, né? A civilização era mais grosseira do que hoje em dia. O Terebe fala uma pessoa que é grosseira, mas essa daquela época, mesmo comparado com aquela época, ele chama de uma pessoa meio grosseira. Uma pessoa que come carne crua. Naquela época eles já eram mais grosseiros do que hoje em dia. Hoje em dia, não que a gente somos melhores, aliás, né? Mas é uma questão de cultural, de cultura. Então a cultura antigamente era mais simples. Pode ser que as pessoas eram melhores, mas a cultura era bem mais simples do que hoje em dia. Então, pode comer então sem amelechar? Pode estar certo? Sim, porque a gente tem uma regra que o sangue, todo o tempo que ele está dentro da carne de forma natural, ele poderia ser consumido. Então, por que a gente salga a carne antes de usar a carne? Se pode comer um sangue no estado natural dela. Qual seria a ideia de salgar a carne antes de processar a carne? Porque... A gente corta a carne e ela escorre sangue. Também a gente quer cozinhar a carne. Quando a gente cozinhar, o sangue sai na água e volta para dentro da carne. Aí já é proibido. está no estado natural. Então, por isso, como em geral as pessoas não querem comer carne crua, eles querem cozinhar. Então, eles são obrigados a tirar o sangue antes para não acontecer isso. Mas se ele fosse comer a carne crua com o sangue dela, pela alahá pura não teria problema. Existe um costume de evitar, porque quando ele está mastigando, o sangue obviamente pode sair na boca dele. Mas pela lei básica do Shulchan Aruch e da Gemara, a Gemara fala que sim, a pessoa pode comer carne crua com sangue. O Shulchan Aruch também fala isso. Então, a carne crua teria uso no Shabat. Já peixe, depende. Se é peixe salgado, mesmo que não é cozido,
Mas peixe salgado, mutar, metalteló. Eu faço em casa com salmão, às vezes eu pego e coloco sal e açúcar, aí ele fica pronto para ser consumido. O peixe salgado, quem quiser receita depois da aula, mutar metalteló é permitido movimentar ele, se é o peixe salgado. Peixe no malua, aqui tem um errinho, vocês perceberam no Shulchan Aruch? Porque a fonte de onde eu trouxe da internet, ele tinha algumas observações. Então, em geral, como eu não trago as observações, eu costumo apagar as letras. Em alguns lugares eu esqueci, então sobrou um pouco essas letras aqui a mais. Mas é Assur, a palavra é Assur. Assur, exatamente. Taf Kuf Samach é uma observação que eu não trouxe, eu devia ter apagado, esqueci. Enfim, o peixe salgado é permitido, Vesheino Maluach, o peixe cru, não salgado, Assur, é proibido. Ele não serve para ninguém. Eles falam que hoje em dia está ao contrário. Peixe cru serve, carne crua não serve, não sei. Também talvez seja uma pergunta para o Rabino Shama, o que ele acha. Mas, a princípio, a lógica acho que diz isso. Mas é engraçado que ele escreve aqui no final, ele escreve Veino omed leashlichan leklavim, né? Klavim tudo bem, mas para os gatos, eles comem, né? Peixe cru, que eu saiba, não? Se a pessoa tem um peixe cru, a intenção dele realmente é dar para o gato ou guardar para Motzei Shabbat e cozinhar o peixe? O que ele pensa? Guardar. Então, por isso é muktzah. Ele não tem apesar que teoricamente ele poderia dar para o gato, mas ele não quer dar para o gato. Ok, agora a gente tem vem no medo. E não é alguma coisa que se faz, né? Para se dar para o Flavino, por exemplo. Tem que ver se hoje em dia se mudou ou não sei, a carne ou o peixe. Tem que pesquisar isso. Agora a gente tem o Graf Shelrei, uma regra importante que hoje em dia segue várias coisas. O pinico, na verdade. O pinico, Bimehem, na época deles, coisas nojentas que deixam as pessoas transtornadas. Onde você está? Pergunta 11. 10 você foi para as perguntas? Basar Hai, carne crua, na época do Shulchan Aruch, pelo menos, podia mexer, porque tinha gente que comia carne crua. Peixe cru, totalmente muktzah, exceto se é peixe salgado, que aí dá para usar ele, obviamente, até é muito gostoso. Se hoje em dia ainda é assim ou não, tem que buscar. Ok, agora em Beit Gimel, agora a gente chega no nosso grafo, no nosso pinículo. Fazer o que também é parte da vida. Kol davar metunaf, toda coisa nojenta, rei, as fezes, que é o vômito, vetsoa, não sei exatamente qual é a diferença entre rei e tsoa, fezes, não sei exatamente. Talvez um é o Ktainim, talvez o rei é o Ktainim. Talvez o rei é o Ktainim, Doilim. São todas as coisas nojentas. Eu acho que é Gdoilim, não? Sim, mas então o que é tsoa? Tsoa é... Tsoa eu sei que é fezes. Que eu saiba, tsoa é fezes, Então, não sei exatamente. Outras coisas nojentas, enfim, isso está claro. Tá. Isso daqui, Imayu Bechatzer Sheudarba, se está no lugar onde que ele mora lá, que é o pátio que está em frente à casa, Sheu Hatzdaino Lifnei Abait, em frente à casa, o Shetzel Abait, ou do lado da casa. Você dá uma pulada? Em algumas palavras, a gente pode fazer tudo. Só deixa eu te achar, então. Toda coisa suja, reiki, petsoa, que são as fezes, o vômito, etc. Tá. Tanto de um ser humano, quanto de um animal, de uma galinha. Se estava no pátio que ele mora lá, em frente à casa, o Shetzel Abait,
ou do lado da casa show, é um lugar que ele frequenta lá, que ele sai e entra constantemente. שזה הוא מקום שמקפידים עליו. Aí a pessoa tem cuidado שלא יהיה בו טינוף, para não ficar lá sujeiras. מותר להוציא לאשפה, ele pode tirar pro lixo, לבית הכיסא ou pro banheiro. אפילו בידיו ממש, ele pode pegar com a mão e tirar, apesar que é muktzeh totalmente. Essa sujeira não tem nenhuma utilidade no Shabbat. Mas aqui os sábios permitiram, por causa do mal-estar, eles permitiram isso. וזהו הנקרא בכל מקום גרב של ראי. Isso é chamado גרב של ראי, o pinico. Agora eu pulei algumas palavras. אבל אם הם מונחים בחצר אחרת, שאינו דר שם, se está num outro pátio que ele não está frequentando durante o Shabbat lá, mesmo que faz parte da residência dele, mas se é um lugar que não está sendo ocupado durante o Shabbat, aí não vai poder, é proibido. Só se é no lugar onde ele está usando durante o Shabbat, que aí vai atrapalhar ele realmente. Aqui não é em Gimel. Gerev Shel Rei, esse pinico de fezes, etc., Vavit Shel Meraglaim, ou de urina, Afal Pishe Mutar Leotziam Leashpa Lefanotam, mesmo que ele pode tirar pro aspa, como se fala em português, o lixo, Lixo, né? Tem aquele lata de lixo fora da casa lá. Asur Lachzinam Labait, você não pode depois trazer de volta essa lata de sujeira para casa. Leficha Asurim Betiltul, porque é proibido carregar. Mesmo que ele esvaziou esse recipiente, os 5 eles são muito nojentos. Não serve nem para cobrir um utensílio, não serve para nada. Eu pulei aqui uma linha, na linha 13. Vem tzarich leachziram, e se ele precisa devolver aquilo para casa, vamos dizer, uma lata de sujeira, uma lata de lixo, vamos dizer, ele esvaziou para casa. Para continuar jogando sujeira naquela lata de lixo. Mutar leachziram, ele pode devolver para casa. Aledei sheiten letocham maim. Se ele colocar dentro daquela lata de lixo uma água, a mutarim betiltul, que uma água que vai ter um certo uso, aí no shemiruim adain lebema, que aquela água que ele vai colocar dentro do lixo, através disso, como ele pode dar aquela água para um animal beber, então através disso ele pode carregar a lata de lixo de volta. Ou seja, resumindo o que o Shulchan Aruch está falando aqui, uma lata de lixo, uma coisa nojenta, você pode carregar no Shabbat, contanto que é no lugar onde as pessoas estão frequentando lá, mas se é no lugar onde não estão frequentando, ele não vai poder. Agora, mesmo que ele fala que você pode tirar para o lixo, mas você não pode continuar manuseando aquela lata. Você não vai poder devolver para casa, porque essa lata é totalmente nojenta. E não serve para cobrir alguma coisa, não serve para nada, exceto se ele colocar uma água dentro da lata de lixo, e como essa água, eventualmente, ele pode dar para um animal beber, se ele quiser. Então, através da água, ele pode carregar, se ele precisa usar a lata de lixo para continuar colocando lixo lá durante o Shabbat, então ele acrescenta água na lata de lixo e devolve para casa, e em casa, aí ele continua usando a lata de lixo. Ok, vamos ver a nossa pergunta. Daqui a pouco a gente vai ver que hoje em dia a lei mudou um pouco, ok? A gente vai ver que hoje em dia a lei é um pouco diferente. Gerev Shel Rei, esse pinico, etc., na época do Shulchan Aruch, a lei é... Você precisa abrir as perguntas. Não abriu? Na tela não, tá o Shulchan Aruch. Um minuto.
agora abriu? Já, sim. Ok. סעיפים עין בית עין ג' גרב של ראי בימיהם, esse pinico, na época do Shulchan Aruch. Então, a regra é, como a gente falou, que depende, primeira coisa, depende se é no lugar onde ele está usando agora ou não. Se é o lugar onde ele está frequentando no Shabbat, ele vai poder. Se é um lugar onde ele não está usando no Shabbat, ele não vai poder. Agora, depois que ele tirou o lixo para fora, ele não pode devolver. Porque a lata, ela é muktzah, ela é uma coisa muito nojenta, não tem nenhum uso no Shabbat, não pode devolver aquela lata no Shabbat, exceto se ele acrescentar água. Colocou água. Através da água, como ele pode depois dar para tomar para um animal, teoricamente, então aí ele pode carregar a lata de lixo. Aliás, tudo isso, Beshone Miner Cheres Bitchilat Siman. No começo do capítulo, Shulchan Aruch falou que uma vela de barro, apesar que ela é nojenta, o Shulchan Aruch fala no começo que não é uma coisa que ela é muktzah. Já o geref, ele é muktzah. Ele pode carregar para o estado, depende se está no lugar que está atrapalhando. Mas o geref, obviamente, é uma coisa totalmente nojenta. Ela é basicamente muktzah. E ele pode carregar se está atrapalhando ele. Mas vamos dizer, se não está atrapalhando ele, ele não pode carregar. Já a vela de barro, no começo do capítulo, ele falou que também é uma coisa nojenta. Quando se acende numa vela de barro, fica meio queimado, também não é muito agradável. Por que lá não é muktzah? Por que o pinico é muktzah e a vela de barro que usada não é muktzah? Porque depende até que ponto é nojento, obviamente. Não dá para comparar uma vela de barro que foi usada, mesmo que ela é um pouco nojenta, obviamente não chega ao nível de nojo de um pinico ou de uma lata de lixo, etc. Então, por isso lá não era muktzah, mas o graf, o pinico sim é muktzah. Só é permitido, os sábios permitiram, num caso que está atrapalhando ele, ele pode levar, mas não pode devolver. Para devolver só se colocar água. Ok, isso era antigamente. Agora, hoje em dia, eu mandei para vocês no WhatsApp, antes de começar a aula, um trecho lá, daqui da Roveret da Yeshiva. É Ará embaixo, vocês estão vendo? Pachashpa, Shemalel Gdotav, vocês estão vendo isso no WhatsApp? Qual é a Ará? Número 1. Ah, a primeira, né? Tá, já vi. Pachashpa, uma lata de lixo, Shemalel Gdotav, que está cheio até o final. Vem lá Makom Lefanot Shamod Ashpa, não tem mais lugar na lata de lixo para colocar mais lixo, já encheu tudo. Ou Shemalerea, mesmo que não está cheio todo, mas está com cheiro desagradável. Rashai Lerokena Pach, ele pode tirar a lata de lixo de casa. O Lachziró, e depois devolver de volta a lata de lixo. Kedim Graf Shel Rei, como uma coisa que atrapalha a pessoa, etc. Que tem no Shulchan Aruch. O Pachei Ashpa Atzma e as nossas latas de lixo próprias, Shehem Reikim, quando elas estão vazias, desmaneino hoje em dia, Enam Meusim Kolkar, não são consideradas tão nojentas como a lata de fezes e lixo da época do Shulchan Aruch. Sharesh Betocham Sakiot Zevel, em geral, a gente não coloca o lixo direto na lata, tem o saquinho de lixo. Gassuime plástico, fora isso o material é de plástico. Xenobolé colocar que ele não absorve tanto a sujeira como antigamente. As latas de lixo hoje em dia não são consideradas muktzah. Ela clichê melachto leiter ou isso? Tem opiniões que falam que é um utensílio para algo proibido no Shabbat ou permitido no Shabbat, mas não é muktzah. O mutar leachziram gam lelo maim. Ele pode devolver a lata de lixo mesmo sem colocar lá a água dentro. Veja Katsu Shadraba. Tem opiniões que falam ao contrário. Amaim Shesham e o muktzah. Se ele colocar água, a água vai ser muktzah. Evan Sheinam Reuim Ladam. Obviamente, nenhuma pessoa vai tomar água que ele colocar na lata de lixo. Veinam Mitkonen Letitam Lebemai. Também hoje em dia a gente não vai dar para o animal depois. Então a água vai ser muktzah. Então hoje em dia
a gente tem essa diferença. Depois ele fala na continuação que mesmo que para ele aquilo não incomoda, aquele lixo, mas se para outra pessoa que está com ele incomoda, ele também pode tirar o lixo de lá. Mesmo que é em benefício de uma outra pessoa que está incomodada. Só que ele fala na continuação uma coisa, ele fala, se você tira o lixo de casa, você não deixa ele na escada fora e depois continua levando ele mais para fora. Porque na hora que você tirou para a escada, aquilo já parou de atrapalhar, aquilo agora já você não pode mais mexer. Se você pega ele na mão, então a gente tem uma regra, que o muktzah que está na sua mão, você pode continuar carregando até onde você quiser. Aí você leva até onde você quiser, até fora. Obviamente está falando que tem eruv lá, né? Tem que ver um lugar, etc. Mas você pode levar bem para fora. Mas se você quiser, se você for deixar o saco de lixo fora de casa primeiro e depois dar uma parada, depois vai ser um problema continuar carregando. Se agora já não estiver no ambiente, vai atrapalhar. Você já não vai poder continuar carregando aquilo. Ok, vamos então resumir. Beameno, hoje em dia, a lata de lixo, a partir do momento que encheu, que está cheirando mal, ele pode retirar, depois pode devolver a lata de lixo. Hoje em dia a gente não considera a lata de lixo como muktzah, porque hoje em dia, como tem saco de lixo, não é tão sujo, também o material é plástico, não é tão não absorve tanto. Então hoje em dia a gente poderia devolver mesmo que ele não coloca água. Ao contrário, não deve colocar água, porque essa água não serve nem para pessoas, nem para animais. A gente não dá para animais beber essa água. Então, hoje em dia, a gente devolveria direto a lata de lixo depois que ele esvaziou. Só o que tomar cuidado é não parar no meio do caminho e depois continuar, e sim, quando ele leva direto até onde ele precisa levar aquele lixo. E mais uma coisa que a gente comentou, se para ele aquilo não incomoda, mas para uma outra pessoa aquilo incomoda, e também vai ser considerado como Garaf Shelei, ele vai poder tirar. Talvez aqui tenha uma ideia de Avat Israel, mesmo que para você não incomoda, mas se para o outro incomoda, então você próprio pode tirar aquilo, porque o que é importante para outra pessoa também é importante para você, na verdade. Ok. E aqui a gente chega na nova folha de perguntas. A última, na verdade, dessa sessão. Ok, vamos ver. Vamos ver a nossa última. סעיף ע"ו, התחיל לטפטף מים מהמזגן, começou a pingar água do... Não abriu ainda, Rabino. Ah, não abriu. Aí foi? Agora sim. התחיל לטפטף, começou a pingar מים מהמזגן, água do ar-condicionado. והורס השטיח, está estragando o שטיח. O tapete. O tapete. Agora eu posso falar, a princípio, a água que está pingando do ar-condicionado é um Geref Shelrei. Uma coisa que atrapalha as pessoas. Imagina, você está na sala, começa a formar uma poça lá de água. Hoje em dia as pessoas ficam incomodadas. Mas o problema é que isso estava acontecendo Becheder Tzedadi, num quarto que ele não está usando no Shabbat. Aí você começa a ir lá para dar um jeito. Como? Aí o cara vai ter que ir lá e usar aquele quarto para dar hashivut. Exatamente, ele começa a usar para dar hashivut, ele vai poder colocar lá uma coisa para receber água do Mazgan. Apesar que essa água a gente falou que é muktzah, uma coisa que nasce totalmente no Shabbat.
Mas apesar que agora ele não está usando aquele lugar, então eventualmente não teria o Gerev Shelei, porque está no salão é uma coisa, mas aqui está no escritório dele, que ele não está usando no Shabbat agora. Mas ele quer dar um jeitinho. Aqui você tem o Seif Ain Vav, os sábios dão um jeito nisso, vamos ver. Bimkom Efsed, no caso de perda monetária, Mutalik Vo Yeshivato, Etzel Graf Shelrei. Ele pode, como você falou, Yonatan, dar um jeito de fixar. Ele traz lá uma cadeira, ele traz lá uma cadeira, ele traz lá o livro dele. Ele tem que trazer materiais, tipo que ele vai realmente usar aquele lugar. E aí, ou ele traz uma mesa lá, ele traz lá os materiais dele, começa a usar aquele lugar, aí ele está usando, aí agora está incomodando ele, aí agora ele pode colocar um utensílio para receber a água do Masgan, do ar-condicionado, apesar que é muktzah, mas ele vai poder recolher a água e tirar fora, e aí não vai ter problema. Os sábios permitiram, tipo, apesar que se tem uma perda monetária, ele usar o lugar para poder dizer que como ele está usando o lugar agora, então ele pode tirar aquela coisa nojenta, vamos dizer. O que mais a gente tem aqui? Ok, acho que é um pouco comprida a próxima passagem, então vai ficar por aqui por hoje. Ok, senhores, obrigado pela participação. Vale Khatima Tová, Leshon Tová Mituká, Shabbat. Felicidades para todos. Mashiach, não. Amém. Bom ano, Deus quiser para todos. Muito obrigado.